Outro motivo muito especial para nos alegrarmos nesta noite é que hoje é Dia dos Pais. E eu não tenho esse costume, os irmãos sabem disso, de trazer nenhum tipo de mensagem temática por causa da data, por causa do momento. Mas hoje, aprove ao Senhor nos dar uma mensagem que tem tudo a ver com os pais. Eu fiquei alegre com isso, porque no dia dos pais, nada melhor do que conhecermos o nosso Pai, o Pai. Não é qualquer pai, é o Pai perfeito, é o Pai santo, é o Pai que nos ama com um amor incondicional, é o Pai que nos corrige, mas com ternura, com amor, com graça e com misericórdia. Então, nós precisamos conhecer a Deus. Por que precisamos conhecer a Deus? Porque Ele quer ser conhecido, a Bíblia diz que Ele quer se revelar, e porque Ele quer ser conhecido, porque quando Deus te pede alguma coisa, nunca é para Ele, irmãos. Deus não é egoísta. Ponha isso na tábua do seu coração. Mesmo quando Deus te pede alguma coisa, Ele está querendo te abençoar. Ele não precisa de nada, Ele é pleno, mas a Bíblia diz, e a pastora falou aqui, né, agora há pouco, que nós devemos prosseguir em conhecer o nosso Deus. Então, isso não é uma opção, isso é um mandamento bíblico, de buscarmos conhecer o nosso Deus. A Bíblia diz que o jumento conhece seu dono, mas o povo de Deus não conhece o seu Criador. Então nós vamos meditar nisso nesta noite. Quem é nosso Pai? Qual é as características deles? Qual é o seu caráter? Deus, Ele é uma pessoa, Ele é pessoal. É um espírito, mas é um espírito pessoal. E Ele tem um caráter. E o que nós sabemos de Deus? Às vezes nós achamos saber muita coisa, mas irmãos, jamais vamos arranhar, né, o conhecimento total do conhecimento da pessoa de Deus. A gente pode crescer nisso, mas isso é do meu coração. Eu creio que só quando chegarmos no céu teremos. Amém. Obrigado, irmão Gustavo. Uma palma para Jesus pela vida do Gustavo, irmãos. O que seria dessa igreja sem Gustavo? Da Poliana, as meninas, né? Deus fez uma obra tão grande na vida desse menino, vocês não sabem, mas um dia ele vai dar o testemunho. Por enquanto nós só agradecemos. Irmãos, o que nós sabemos de Deus? Nós falamos muita coisa, mas será que realmente conhecemos? Por exemplo, nós falamos que Deus é bom, amém? Deus é bom o tempo todo Deus é bom, tem filmes sobre isso, a gente fala sobre isso, Deus é bom. Na verdade, o fato de Deus ser bom é um problema para nós. Por quê? Porque Ele é bom e nós somos maus. E então a coisa não fecha a conta. Mas Jesus já tratou disso, nós vamos ver. Mas o certo é que Deus é bom, e mesmo quando Ele parece que não está sendo bom, Ele está sendo bom. É porque você não está entendendo, mas Ele está sendo bom. Outra coisa que nós sabemos de Deus, que Ele é divino, Ele não é carnal, Ele não é natural, Ele não é desse mundo, Ele não é ligado à matéria. Deus, Ele é divino, Ele é perfeito em todos os seus aspectos. Deus, Ele é bom, mas não é só bom, Ele é perfeitamente bom. Ele é gracioso, mas Ele não é só gracioso, Ele é perfeitamente gracioso, perfeitamente misericordioso, e por aí vai. A Bíblia também diz que Deus é espírito,
Se Deus é espírito, ele não tem um corpo, uma forma definida. Por isso, Jesus veio à terra, viveu aqui entre os homens, nasceu de uma mulher, viveu entre os homens, recebeu um corpo morto, ressuscitou dos mortos com um corpo glorificado, e agora sim, por que Jesus tinha que ter um corpo? Deus não tem um corpo, Jesus tinha que ter um corpo, porque ele precisava ir na cruz no seu lugar, e a única maneira de ir na cruz é tendo um corpo. Então, até o fato de Jesus se tornar como um de nós, se esvaziar de si mesmo e se tornar um homem, foi porque Deus é bom, porque Jesus precisava tomar o seu lugar na cruz, precisava receber os cravos, a coroa de espinhos, a lança e toda a maldade que os homens fizeram com ele. Precisava de um corpo. Jesus morre, ressuscita, recebe um corpo glorificado, e hoje a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus com um corpo. Há um homem sentado à direita de Deus lá no céu, Cristo Jesus, o homem, o Filho do homem. E quando você partir dessa vida, você também receberá um corpo igual ao de Jesus. Pensa, o corpo. Mas isso não é nosso assunto hoje. Deus também é fiel, sempre, 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 Deus é fiel. Presta atenção, porque nós precisamos conhecer Deus. Você vai ver que nós precisamos. Então, ele é bom, é divino, é santo, ele é um espírito, ele é fiel, ele não muda, imutável. Nós acordamos de um jeito, dormimos do outro. Dormimos de um jeito, acordamos do outro, mas Deus não, Deus é imutável, ele não muda jamais. Ele é misericordioso. O que significa que Deus sendo misericordioso? O que significa isso? Significa que ele não te dá o castigo que você merece. E aqui eu quero fazer um parênteses. A Bíblia diz: seja misericordioso para alcançar misericórdia. E aí, como é que eu faço para ser misericordioso aqui nesse mundo, nessa vida? É tratar o meu irmão com misericórdia. Ou seja, eu não julgo meu irmão, ainda que ele esteja fazendo algo errado, eu não vou julgá-lo. Deus é quem julga. Eu vou usar de misericórdia. Você já ajudou alguém que não merece ser ajudado? Se você fez isso, parabéns, isso é misericórdia. Mas se você só ajuda quem merece, então você não é misericordioso e você está na contramão do Pai e da palavra, que diz que o misericordioso alcança misericórdia. E eu tenho certeza que todos aqui querem receber misericórdia de Deus, porque se você não recebe a misericórdia, você vai receber o castigo. Alguém já orou perto de mim: pai, eu só quero o que eu mereço. Eu falei: nunca mais ore dessa forma, porque o que você merece não é bom. Ore pedindo a misericórdia, pedindo a graça, o favor, mas o que você merece, não peça. Porque a pessoa que tem coragem de orar pedindo o que merece é porque está achando que é bom, está se auto-justificando, está querendo alcançar os céus por seu mérito. Irmãos, isso não funciona. Você precisa da graça e da misericórdia de Deus para alcançar os céus. Deus não se cansa. Deus não se cansa. Então, às vezes nós falamos: acho que Deus já cansou daquela pessoa. Aquela pessoa não se endireita. Deus nunca se cansa. Nunca. Isso não faz parte do caráter da pessoa dele. Deus é único. Não existe outro Deus. Estava conversando com a pastora hoje. Eu tenho uma colega de trabalho que está assim, se enveredando pelo espiritismo, porque tem reencarnação. Então ela, conversando, né, fala: não, se eu não alcançar nessa vida, eu volto, e aí até eu vou melhorando até alcançar. E aí eu disse para ela: cuidado, porque se você estiver errado nessa sua tese, não vai ter
outra chance. Não existe dois tipos de Deus, só existe o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Daniel, de Davi, o Deus de Jesus. Não existe um outro Deus, não existe outro evangelho, não existe outro caminho para os céus. E eu já escutei alguém falando assim: mas vocês crentes são muito engraçados, né? Só o Deus de vocês é que salva, só o Deus de vocês é que é bom. Eu falei: é verdade. E ele não muda, ele é único, e ele não está preocupado em discutir essas coisas com o homem, porque ele é Deus, ele é único, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Eu escutei de alguém que estava assim, numa campanha de oração e jejum, porque ele tinha um desejo de ir num velório e orar por uma pessoa lá que estava no caixão, um defunto, e a pessoa ressuscitar. E assim ele estava fazendo, mas ele procurava ir em todos os velórios. E aí um dia ele chegou num velório que o defunto tinha sido embalsamado. Aí ele falou: não vou orar não. Então pôs limite ao poder de Deus. Mas entenda, Deus, o seu Pai, hoje é dia dos pais, Ele pode todas as coisas. E com esse negócio de ressurreição, Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Ele pode todas as coisas. Se Ele te mandar orar por um defunto, pode orar. Se Ele não mandar, não ore. Mas se Ele mandar, pode orar. Ele pode todas as coisas. Ele tem coisas que Deus não pode, sabia? Deus não pode, pelo seu caráter, pela sua pessoa, Ele não pode mentir. Isso Deus não pode. Às vezes nós falamos, né? Deus pode todas as coisas que estão de acordo com a vontade e a palavra dEle. Mas, por exemplo, Deus não pode mentir, Deus não pode negar-se a si mesmo, Ele não pode fazer o mal. Mas lá na Bíblia, no Velho Testamento, Deus mandou invadir lá Canaã, matar todo mundo. Isso não é mal? Não. Isso é julgamento, não é maldade. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que Deus teve paciência com aquele povo lá há mais de 400 anos. Mas mandou matar as crianças, sim, mas uma criança que morreu naquela ação de Deus, não significa que ela foi para o inferno. Para Deus, a morte tem outro significado, não é igual para nós. Então Ele não pode mentir, não pode negar a si mesmo, não pode fazer o mal, não faz acepção de pessoas, porque senão Ele não seria Deus. Então, se você acha que você não tem todas as características assim para Deus gostar de você, saiba que Ele não faz acepção de pessoas. Deus chamou Moisés era gago. Deus não faz acepção de pessoas. Chamou homens e chamou mulheres para o seu trabalho. Não faz acepção de pessoas. Chamou criança. Teve reis de Israel que foi coroado com 8 anos de idade. Jeremias, Isaías, começaram muito cedo no serviço de Deus. Ele não faz nenhum tipo de acepção de pessoas, como Samuel também foi chamado ainda criança. Deus não quebra as próprias leis. Não precisa se preocupar. Se Ele estabeleceu uma lei, Ele vai seguir aquela lei. Uma das coisas mais fortes que tem nisso foi o jeito que Jesus entrou no mundo. A terra pertence aos homens, Deus deu aos homens, e para entrar na terra tem que nascer de uma mulher. Por isso Jesus obedeceu sua própria lei. Ele nasceu de uma mulher. Satanás entra de forma irregular, mas Jesus não quebra a sua própria lei. Deus não quebra a sua própria lei. Ele é onisciente. Tem gente, nossa, não posso orar, pastor, que eu tenho vergonha de falar para Deus o que eu fiz. Irmão, Ele sabe tudo que você fez. E é tão fantástico que Ele sabe e continua te amando. Amando assim de uma forma sobrenatural.
Eu vou te falar, Ele sabe antes de você fazer. Nós falamos sobre isso esses dias. O futuro, o passado e o presente, para estar tudo na frente de Deus. É como se Ele olhasse para uma tela de televisão e ali está tudo junto. Passado, presente, futuro. Deus não vive na dimensão do tempo, Ele vive na dimensão eterna. Então Deus, Ele sabe o seu passado, sabe o seu presente e sabe o seu futuro. E a coisa boa disso é que Ele está lá no seu futuro, para te abençoar, para te fazer o bem. Então não tenha medo do futuro, porque Deus, seu Pai, que é bom, Ele está lá para te abençoar. Ele é onisciente, Ele é soberano. Muita gente fala assim, mas por que Deus não dá uma prova da sua existência? Irmãos, aquilo que é verdade, é fato, Deus não vai provar. A Bíblia não se preocupa, a Bíblia em momento algum se preocupa em provar que Deus existe. Ela parte do princípio que Deus existe. E pronto, e acabou. Por quê? Porque Ele é soberano. Deus não acha, Ele decide, Ele determina. Deus não acha nada, irmãos. Ele é o soberano. Ele determina da forma que Ele quer. Ele é soberano, Ele é justo, é verdadeiro. Ele é a própria vida. Ele é luz. Isso nos dirige. Tudo que não está na luz não está na presença de Deus. Então você já pode sair de perto. Se não tem luz, não fique perto, porque Deus é luz. Se não tem luz, é porque ali há ausência de Deus. Deus é sobrenatural. As pessoas querem explicar Deus, e não dá para explicar. Um homem mortal, finito, com a mente totalmente limitada, nunca vai entender Deus, porque Ele é sobrenatural. Você aceita Deus, mas quando você morrer, chegar no céu, receber uma nova mente, você vai entender Deus. Por enquanto, você só aceita e crê num Deus sobrenatural, num Deus que sabe todas as coisas. Irmão, o homem é tão limitado, o homem ainda hoje não sabe o tamanho, os limites do universo. Então, o universo é menor que Deus. A Bíblia diz que Ele mede o universo com a palma de sua mão. Então, se nós não conseguimos entender o universo, ainda não temos condições de entender Deus. Ele é sobrenatural. Uma descoberta científica recente é que os cientistas todos acreditavam que o universo estava diminuindo. Agora descobriu que o universo está expandindo. Então o homem não sabe nada, irmãos, porque o universo foi criado por um Deus sobrenatural, infinito. Então, se a gente não consegue nem entender o universo, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e esperar o momento certo para entender o nosso Pai, o nosso Deus. Ele é sobrenatural. Ele é o nosso Salvador. Não tem outro jeito de você se salvar da morte eterna a não ser através de Deus. Ele é triuno. Ele é um só. Nós adoramos a um único Deus, mas Ele se manifesta a nós de três formas. Esse é o maior problema com os muçulmanos, né? Eles falam, mas esse Deus seu aí, são três ou são um? A gente fala, é um. Mas Ele se apresenta de três formas. Então, o muçulmano não entende. E por que o muçulmano não entende? Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Mas existe um movimento entre os muçulmanos. Muitos muçulmanos estão se convertendo. Sinais dos últimos dias, irmãos. Porque Jesus está aparecendo a eles. E Jesus está aparecendo lá, falando, eu sou Jesus. E aí, muitos muçulmanos têm sido evangelizados pelo próprio Jesus nesses dias. E para eles, irmãos, eles têm que ser convertidos com força mesmo, porque a Bíblia diz, a salvação vem pelo judeu. Pensa para um árabe, para um muçulmano, a aceitar que a salvação vem pelo judeu. Eles odeiam os judeus,
mas para Deus não existe impossíveis. Ele é o Salvador, Ele é triuno, Ele é justo, Ele é provedor. Não pense que você consegue alguma coisa sem Deus. É Ele que provê todas as coisas. Ele é curador. Ele tem poder para curar qualquer enfermidade. Mas por que não cura, pastor? O problema não está com ele. A Bíblia diz que lá em Nazaré, Jesus não curou todos, porque a fé do povo era muito pequena. O povo estava ligado no natural. Não, esse Jesus, filho de José, carpinteiro, ele não está aqui entre nós, os seus irmãos e irmãs, que história é essa que ele agora é o Salvador? Então não acreditavam, porque olhavam para o natural. E muita gente hoje está caminhando para o inferno, porque só olha para o natural. Querem prova da existência de Deus, querem uma explicação como de onde que Deus surgiu? Qual é o fim dele? Aí eles ficam atrás dessas perguntas que não têm resposta, e eles deixam de ser salvos, porque eles simplesmente não reconhecem o Filho de Deus. E Deus é nosso Pai. Esse também às vezes é um problema, porque muitos de nós tivemos problema com os nossos pais. Eu tive problema com meu pai. Meu pai foi embora de casa quando eu tinha 11 anos. Então isso gerou um problema no meu coração. E aí fala, Deus é pai. Aí quando se fala Deus é pai, você lembra do seu pai. Mas não se preocupe. Ele é o pai perfeito. Ele não é um pai abusivo, não é um pai que falha, ele não é um pai que não sabe das coisas, ele é o pai perfeito. E se Deus é nosso pai, nós somos seus filhos. E hoje é dia dos pais, então, nada mais justo do que nós nos alegrarmos diante desse Pai tão maravilhoso. Irmãos, nós vamos ler aqui vários versículos da Bíblia que nos ensinam a conhecer Deus, ou pelo menos fala da necessidade que nós temos de conhecer Deus. Então aqui agora, eu vou correr um pouquinho, mas é só um pouquinho, mas eu vou ler, você vai acompanhar aí. Se você gosta de anotar, anote as referências. Se prepare, porque são muitos versículos. E o primeiro que eu quero ler é Jeremias capítulo 9, versículo 23 a 24. Está escrito: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Em quê? Em me conhecer. Você conhece Deus? Ainda dá tempo de você procurar isso. Glorie-se em me conhecer, em saber quem eu sou. O Senhor, eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Se você quer ter uma vantagem sobre as outras pessoas, a Bíblia está dizendo: conheça a Deus. Quando você conhece a Deus, irmão, resolve um tanto de coisa. Só de você bater o olho, só de você ouvir a pessoa falar, você sai na frente, porque Deus habita dentro de você, Ele fala no seu espírito, Ele testifica no seu espírito, Ele te dá discernimento, sabedoria, e você sai na frente. Você sai na frente. Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque sua vinda é certa. Ai, Jesus, esse Deus todo-poderoso, a Bíblia está dizendo, certamente Ele voltará. João capítulo 17, versículo 3, presta atenção nisso aqui, porque foi Jesus que falou, a vida eterna é esta. O que Jesus está falando? Está explicando sobre vida eterna. O que é a vida eterna? De acordo com o entendimento de Jesus, a vida eterna é esta, que conheçamos a Ti,
o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vida eterna é conhecer a Deus. Por isso nós precisamos conhecer a Deus. Lá em Efésios 5:1 diz: sede, pois, meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como eu vou imitar alguém que eu não conheço? Eu preciso conhecer para me imitar. Daniel capítulo 11, versículo 32, mas o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. O povo que conhece a Deus se torna o quê? Forte. Você está se sentindo fraco? Procure conhecer a Deus. A Bíblia está te prometendo aqui, que o povo que conhece a Deus se torna forte e ativo. Uma coisa que eu não falei, mas quero falar agora: Deus, Ele é criativo. Todas as coisas foram criadas por Ele. E às vezes você está numa situação profissional, estudantil, que você precisa ter uma ideia, você precisa criar algo, você precisa criar uma empresa, você precisa criar uma estratégia para chegar no seu objetivo. Deus é criativo, e Ele é seu Pai, e se você se alinhar com Ele, criatividade virá na sua vida. Irmãos, tudo que precisa ser inventado já foi criado, só não foi revelado. A Bíblia diz que Deus tem segredos e que Ele está disposto a revelar esses segredos àqueles que o amam. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Então, conhecer a Deus e crer na existência dEle traz recompensa. Diga aí, conhecer a Deus traz recompensas. Por isso, irmãos, muita gente não é abençoado porque não tem interesse em conhecer a Deus, não tem interesse em ler a Bíblia, não tem interesse em ir na igreja, não tem interesse em ouvir uma mensagem, não tem interesse em se aproximar de Deus. Mas a Bíblia diz: se você quer ser abençoado, creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Salmo 19:1, o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia suas obras, as obras de suas mãos. Deus, Ele quer se revelar a você e Ele usa a natureza para se revelar a você. Em Romanos capítulo 1, versículo 20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Irmãos, já existe uma sociedade científica que fechou com a tese de que Deus existe. Eles estudam ciência partindo do pressuposto da existência de Deus. Existe um físico que agora não estou lembrando o nome dele, ele é muito famoso aí na internet, ele tem muitos vídeos aí na internet, ele explica através da ciência a existência de Deus. Eu queria lembrar o nome dele agora. Stephen Hawking? Não, tem um outro, mas esse aí também deve ser de Deus, porque o nome dele é bonito. Tais homens, a Bíblia diz, a natureza, ela testifica da existência de Deus, mas a Bíblia diz, tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, escurecendo-lhe o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornam-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Está dizendo que aquele que adora imagens, tem imagens como Deus, a Bíblia diz que eles são loucos, porque fazem isso.
e são nulos em seu próprio raciocínio. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Discernem, isso que está escrito aqui, discernem. Então, muitas pessoas querem conhecer a Deus de uma forma natural. A própria Bíblia está dizendo que isso é impossível, porque Ele é sobrenatural. Quando você vira para um empresário e fala assim: o negócio é o seguinte, quanto mais você der, mais você vai receber. Ele fala que você é louco, você é doido. Tem empresários que ele pede para você fazer alguma coisa, já aconteceu isso comigo. Não falaram, mas eu sei que a pessoa pensava: você pode fazer isso e isso, esse trabalho para mim. Eu falo: se Deus quiser, eu vou fazer, vai dar certo. Tem empresário que fala assim: não põe Deus nisso aí não. Eu quero que você faça, não quero que Deus faça. Então, quando há pessoas que estão assim, focadas só no mundo natural, só nas coisas, irmãos, eu não sei se você já percebeu isso. As coisas não te fazem feliz por muito tempo. Você pode comprar quantas coisas você quiser. A felicidade que elas lhe darão não chegará a 6 meses. Por isso as pessoas que buscam felicidade em coisas, eles sempre têm que estar adquirindo coisas. Quando você fala para a pessoa: coisas não traz felicidade, ele fala: é doido. Porque eles não entendem isso, e nem podem entender, porque as verdades de Deus, o próprio Deus, só se discerne de maneira espiritual. E Jesus disse a um homem bem preparado: respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você fala para uma pessoa que não conhece a Deus, que só conhece o mundo natural, que só acredita no dinheiro, na coisa que eles podem pegar, comprar, levar para casa, e você fala para ele que ele precisa nascer de novo, ele não entende. E não adianta você perder tempo com ele, porque ele só vai entender quando ele se mover no mundo espiritual. É necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, disse Jesus. E muitas pessoas falam assim: mas se Deus existe, cadê Ele? Onde Ele está? Onde é que Ele mora? De onde que Ele surgiu? Qual que é a origem dele? Quem foi o pai dele, a mãe dele? Não fique triste, porque se você já pensou assim, porque os discípulos de Jesus também pensavam. E Filipe chegou para Jesus e falou: Senhor, mostra-nos Deus, o Pai, isso já é bastante para nós. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-me o Pai? Vê que é coisa de fé, coisa de espiritual, só através da fé e do mover do Espírito Santo, você vai entender que Jesus também é Deus. E Jesus continua lá em João 10:30, porque eu e o Pai somos um. 2 em 1. É outra coisa que é loucura para o mundo. Lá no livro de Reis, capítulo 8, 27, diz: o céu não pode contê-lo. O céu, as estrelas, as galáxias, não são menores que Deus. A Bíblia revela isso. Malaquias 3, calma, que eu não vou falar de dízimo não. Malaquias 3, versículos 6 e 7, porque o Senhor não muda, falei que ele não mudava, né? Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos, desde o dia dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não muda. Eu já tinha falado, mas eu quero chamar a sua atenção aqui, é porque Ele está chamando. Deus tem hora que Ele se humilha, irmãos. Ele diz: volte para mim, se achegue em mim, eu me achego a você. Esse é um Deus maravilhoso, né?
Tiago capítulo 1, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu já tinha falado isso. Deus é luz e nele não existe variação alguma, nem sombra de mudança. Mas eu queria dizer outra coisa maravilhosa para você nessa noite. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. A Bíblia diz que o homem, ele é totalmente mau, ele é inclinado para o mal. Mas, através da graça e da misericórdia de Deus, coisas boas podem habitar dentro de você. Dons bons. Então, quando você consegue fazer coisa boa, isso veio de Deus. Porque o homem natural, ele é mau, é inclinado para o pecado. Lembra das conversas de Moisés com Deus? Senhor, esse povo seu aí não tem jeito não. E Deus, Moisés, esse povo seu aí é obstinado. É muito interessante, né, os diálogos de Moisés com Deus. E aqui Deus está dizendo, ele não muda, e por isso nós não somos consumidos. O fato de você existir é porque Deus é imutável. Ele é imutável na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia, na sua perfeição, na sua santidade. Ele não muda. E a Bíblia está dizendo, e por isso mesmo, pelo fato de Deus não mudar, nós não somos consumidos. E toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Amém? Eu fosse você, eu ficava alegre agora, porque Deus coloca coisas boas dentro de você. Você não tem, mas Deus põe. Eu tive uma experiência esses dias. Eu estava passando e tinha uma senhora e duas crianças sentadas assim no meio-fio, com cara de uma tristeza profunda. E eu tinha R$50 no meu bolso, e só R$50. A menina mais velha, estava sentada no meio, olhou para mim e me cumprimentou com um sorriso. Eu cumprimentei ela, foi coisa linda. E Deus falou, dá os seus R$50 para ela. Eu falei, eu repreendo essa voz não vem de Deus. É a única nota que eu tenho aqui. Isso não vem de Deus. E a voz continuava, dá seu dinheiro para ela. Eu falei, mas eu não tenho certeza se essa voz que eu estou ouvindo é sua, Senhor, ou é do inimigo. Ele falou, é melhor você dar. Eu falei, Senhor, o Senhor nunca perdeu nenhuma batalha, essa não vai ser a primeira. Eu voltei lá, entreguei os R$50 para a menina, mudou o semblante dela na hora, mudou o semblante da mãe, da irmã. A irmãzinha era muito pequenininha, acho que não entendeu nada. Entendeu? Nesses meninos de hoje é muito inteligente, eles veem dinheiro, eles entendem. E aí eu continuei meu caminho, irmão, parecia que tirou 20 quilos, 30 quilos, 50 quilos do meu ombro. Sabe, Deus, Ele fala com a gente. Você já imaginou o Deus que criou o universo falar com um homem comedor de arroz e feijão? Fala. Mas se você não conhece, você acha que aquela voz é do inimigo. Repreendo. E se você não conhece que Ele é misericordioso, você fala, essas pessoas fizeram coisas erradas, não administraram seu dinheiro direito, não economizaram, não estudaram, não trabalharam, por isso estão nessa condição. Pode até ser verdade, mas o papai é misericordioso. E nós precisamos imitar a misericórdia de Deus. Tá bom, pastor. E o que eu ganho conhecendo a Deus? O que você ganha em conhecer a Deus?
Primeira coisa que nós lemos: força. O povo que conhece a Deus é um povo forte, criativo. Mas também é um povo que recebe galardão, recompensas. Galardão não é salvação, é algo além da salvação. É você receber um bônus de Deus. Você já é salvo. Mas ao conhecer Deus, se você se torna misericordioso, você tem direito a galardão, a recompensa. Você também recebe glória. Glória é um brilho, né? Glória é você entender que você faz parte de algo maior. Você faz parte de algo maior. Que a sua vida não é rasa, não é sem sentido. Irmãos, quantas milhões, bilhões de pessoas vivem nesse mundo sem ter nenhum objetivo, sem ter nenhuma glória, vivem como animais, só come, bebe, dorme e um dia vai morrer. Mas ele não tem nada, ele é superficial. As pessoas são superficiais. Nós vivemos um momento em que a humanidade é muito superficial. Eu já fiz essa pergunta para você um dia, eu vou fazer de novo. A sua vida é importante para quem? Se você morrer hoje, quem vai sentir falta das suas atitudes? Para quem você importa nessa terra? Se essa igreja fechar amanhã, não vai fechar, mas porque foi Deus que abriu, não fecha não. Mas se fechasse, ia fazer falta para alguém? Se você conhece a Deus, Ele é o Deus da glória, a glória dele vai refletir em você. Lembra de Moisés? Moisés entrava no tabernáculo para falar com Deus, saía de lá brilhando. Brilhava tanto que as pessoas não conseguiam olhar para ele. A glória de Deus é prometida àqueles que conhecem a Deus. Você conhecendo a Deus, você tem vida eterna. Só por isso já podíamos fechar, né? Só através do conhecimento de Deus você tem vida eterna. Vida eterna nos céus, porque existe vida eterna no inferno, para quem não conhece a Deus. Você recebe força, você se torna criativo, você é justificado. Já parou para imaginar você diante do tribunal de Deus, pecador, digno de ser condenado, uma sentença sobre a sua cabeça, mas Jesus diz: Pai, eu morri por esse. Ele é justificado. Eu já passei por isso, irmãos. Eu estava diante de um juiz uma vez e o juiz queria me condenar. Não era de Deus, não. Mas aí o promotor, que era quem devia acusar, falou: mas tem um erro aqui no processo. Esse processo não pode seguir. E o juiz virou para mim e falou assim: pode ir embora, o senhor está liberado. Fui justificado. Eu estava prontinho para pagar ali alguma coisa. Eu sabia que eu tinha feito, mas eu fui justificado. O senhor não merecia, pastor? Sim, eu sei, mas eu fui justificado. Foi o que Deus fez com você. Você não merece, mas Ele te justificou. Você é salvo sem merecer, só pelo conhecimento de Deus. Justificado, você se torna uma nova criatura. Eita Jesus, você é nova criatura, irmãos? Você parou de falar palavrão, parou de falar mentira, parou de ter inveja, parou de fazer coisa errada, parou de olhar onde você não devia estar olhando? É porque você é uma nova criatura. Deus nos faz novas criaturas. Você tem acesso ao mundo espiritual. Você quer ter acesso ao mundo espiritual? Orar e sua oração ser respondida? Só através do conhecimento de Deus. Quem não conhece a Deus, irmão, não sabe orar. Tem crente que não sabe orar. Eu fico triste quando um crente
Não nessa igreja, porque aqui ninguém faz isso, dá uma igreja bem longe daqui. Ora e não fala em nome de Jesus. Irmãos, toda oração tem que ser feita em nome de Jesus. Só quem não sabe disso é quem não conhece a palavra, não conhece Deus. Se não for em nome de Jesus, não adianta orar. Nova criatura, você tem acesso ao mundo espiritual. Tem gente que morre de medo de demônio, né? É o demônio que tem que ter medo de você. Quem tem medo de demônio é porque não conhece a Deus. Não sabe que Ele é seu Pai. Quando você conhece a Deus, o bem passa a existir dentro de você. O próprio Deus passa a viver dentro de você. E você é totalmente transformado, todos os dias, de glória em glória. Vamos ficar em pé para quem está dormindo acordar? Irmãos, agora, lógico que a sua carne não quer conhecer Deus. Sua carne não quer se ligar a um Deus santo, a um Deus justo. Sua carne quer prazer, todos os dias, toda hora. Então, muitas vezes, nós não queremos a Deus, porque quem está mandando é a carne. E a Bíblia, e nós falamos aqui hoje, Deus só pode ser conhecido de forma espiritual. Tem lógica você fazer parte de uma igreja e não ser espiritual? Eu não estou falando para você ser religioso, estou falando para você ser espiritual, porque você não é um animal. A Bíblia diz que você é um espírito. Diga, eu sou um espírito. Um espírito que tem alma e tem um corpo. Você não é um corpo que tem alma e espírito. Você é um espírito. Seu pai é espírito. Você é um ser espiritual. E aí você tem alma. O que significa ter alma? Ter vontade, ter emoções, ter alegria, ter conhecimento, sabedoria. E você tem um corpo. O corpo é necessário. Ninguém vive nesse mundo sem um corpo. Então, nesse dia dos pais, é um dia propício para nos aproximarmos do nosso Pai. Amém? Eu gostaria que a equipe de louvor tomasse posição aqui na frente.